Você sente que a gramática é uma grande barreira quando tenta aprender inglês? No vídeo de hoje eu vou te explicar e desmistificar alguns pontos da gramática e focar naquilo que realmente importa em gramática para que você consiga se comunicar de maneira fácil e rápida. Nós vamos então focar nesses aspectos mais práticos e importantes que vão te ajudar a se comunicar. Sejam todos bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adulto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui no canal, toda semana tem muito conteúdo para você que está na jornada de desenferrujar o inglês. Sim, você que já fez aulas antes, você que já até morou fora do Brasil e não quer perder o contato, ou que perdeu o contato e não quer deixar mais o seu inglês enferrujado. Meu nome é Thaisa, sou professora há 10 anos e sou especialista em desenferrujar o inglês de adultos. Então, aqui no canal, toda semana tem muito conteúdo direcionado para este foco. Se você não precisa desenferrujar o seu inglês, mas precisa aprender inglês do zero, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te apresentar uma oportunidade muito especial para você que não precisa desenferrujar, mas precisa aprender inglês do zero. No final do vídeo, eu vou te explicar essa grande oportunidade. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações, já deixa o seu like para que mais pessoas que têm este problema com gramática possam receber esse vídeo e, então, desmistificar a gramática de uma vez por todas. Afinal de contas, gramática é importante ou não? Isso que vocês vão entender um pouquinho melhor no vídeo de hoje. Muita gente chega até mim, né, durante as nossas conversas e fala assim: Thaisa, o meu problema é gramática. Eu não consigo decorar as regras, eu não consigo utilizar a gramática não sai da, né, não entra na minha cabeça. A gramática é o meu problema no inglês. Tá, vamos lá. Vamos pensar em como você aprendeu o português, tá? Você primeiro não sabia falar, foi estimulado, né? E começou a falar. Depois você começou a escrever. Escrever e ler juntos. E posteriormente você foi inserido então a gramática. Mas não significa que você não utilizava a gramática no seu dia a dia. Não, você já utilizava a gramática, você já usava concordâncias, né? Você já era corrigido durante a sua comunicação, só que aquilo ali não tinha um nome. E aí, com o passar do tempo, você foi aprendendo que era presente, passado, futuro, pretérito perfeito, pretérito mais do que perfeito, subjuntivo, né? Todos esses termos você foi aprendendo no decorrer da sua vida escolar. Ok, no inglês é a mesma coisa. Não existe, né, durante o seu processo de comunicação e de aprendizagem, um momento em que você fala assim: ai, agora eu vou falar uma frase no Simple Present. E fala a frase no Simple Present. Ai, agora eu vou falar uma frase no Simple Past. Não, a comunicação ela acontece. As pessoas te perguntam, você responde, e é assim que começa a comunicação. Mas espera aí, gramática é essencial ou não? Sim, ela é importante porque você precisa contextualizar, você precisa saber formar frases, né, para aquilo que a pessoa está te perguntando. Até porque se ela está te perguntando no presente, você não vai utilizar o passado. Se ela está te perguntando no futuro, você não vai utilizar o presente. Então, você precisa entender, sim, ela é essencial. Mas o que que acontece, tá? Muitos alunos iniciantes, eles ficam muito presos a essas regras complicadas e acabam ficando desmotivados. Então, esse processo realmente acontece. Gramática é importante? Sim, ela vai garantir que você tenha uma comunicação mais clara, que a sua mensagem seja compreendida sem nenhum mal-entendido. Por exemplo, se você vai fazer uma pergunta no passado e utiliza o presente, a sua comunicação vai ficar errada, tá? Mas, Thaisa, como que eu faço? Eu tenho que decorar essas estruturas? Bom, primeiro que vocês precisam entender é que dentro do idioma, a gramática, principalmente no caso do inglês, ela é um pouco mais fácil que a do português, é a parte mais exata que a gente tem.
né? Eu, como engenheira, minha primeira formação, a gramática é a parte mais exata que a gente tem dentro de um idioma, né? A regra é essa, você junta isso com isso e tem aquilo. Essa regra, você troca o sujeito de lugar, tem uma pergunta, entendeu? Então, isso é a parte mais é, exata, né? Tem uma regra para isso. Agora, internizar a regra, utilizar a regra automaticamente, que é o processo. Como eu disse para vocês, em momento algum a gente fala assim, ninguém vai falar para você assim, faça uma frase no simple present para mim, utilizando a terceira pessoa do singular. Não, tá? Então, é isso que é importante você entender. Gramática, sim, é importante, mas ela precisa estar dentro da sua comunicação. Não tem como você só estudar gramática e só se comunicar. As duas, elas precisam estar inseridas. E é isso que eu faço com os meus alunos, né? Aqui no English by Thaisa, na metodologia, as perguntas, as respostas que os alunos respondem, elas possuem aquela gramática contextualizada. Então, por exemplo, se a gente está falando de hábitos, se a gente está falando sobre fatos, automaticamente o aluno já vai entender que aquilo ali é no simple present, tá? Por quê? Porque na própria pergunta vai ter bases, vai ter dicas que vão te ajudar, tá? Bom, vamos lá para nossa. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte: dentro da gramática no inglês, ela é um pouco mais fácil porque ela tem uma estrutura básica. Qual que é essa estrutura básica? Sujeito, verbo e complemento. É o que a gente chama de SVC aqui no meu, na metodologia. Sujeito, verbo e complemento. Então, eu preciso entender um pouquinho melhor, assim, ó, sujeito. Quem que é o sujeito? É quem está fazendo a ação. O verbo, então, eu preciso ter um vocabulário para eu entender que aquela palavra é uma ação. Por exemplo, correr, run, eat, comer, play, jogar, work, trabalhar. Então, eu preciso ter um vocabulário rico de verbo para que eu consiga montar as minhas frases. Então, eu tenho um sujeito, que pode ser um nome de alguém, que pode ser um pronome, I, he, she, it, que podem ser várias coisas. Eu tenho um verbo e eu tenho esse complemento, né? Por exemplo, drink. Ah, eu posso beber drink coffee, eu posso drink Coke, eu posso drink water. Então, eu vou formando possibilidades para minha comunicação. Sujeito, verbo e complemento é muito utilizada, é a forma mais utilizada, é a forma base para a gente fazer afirmativas e negativas. Agora, quando a gente tem perguntas, aí a gente precisa fazer uma inversão. Aí eu vou precisar utilizar um verbo auxiliar no começo, que pode ser o do, que pode ser o does, no caso do simple present, que é o did, no caso do passado, que é o verbo be, né? Se a gente quer utilizar is, are ou am no presente. Então, eu preciso fazer essa inversão. Então, a minha pergunta, ela não começa com o sujeito, ela começa com um verbo auxiliar. Eu faço uma inversão de sujeito e verbo auxiliar, seguido do verbo principal e depois um complemento. Então, a minha forma base, sujeito, verbo, complemento, ela é utilizada para afirmativas e negativas. Para perguntas, eu preciso de um verbo, de um sujeito e de um complemento. E aí eu tenho, então, essa inversão. Então, eu digo assim, ó, numa afirmativa, I drink coffee. I drink coffee. I drink coffee. Ok? I, sujeito, drink, beber. Coffee, o complemento. Então, beber é o verbo e o complemento é coffee. Ok. Se eu quero dizer que eu não bebo café, I don't drink coffee. Sujeito, I. Negativa, don't. Verbo, drink. E o complemento, coffee. Agora, se eu quiser perguntar se alguém quiser me perguntar se eu bebo café. Do you drink coffee? Do you drink coffee? Então, eu tenho do como verbo auxiliar. Do you, you é o sujeito. Drink é o verbo. E
Coffee é o complemento. Então, veja, eu ainda tenho sujeito, verbo e complemento, a única diferença é que eu tenho um verbo auxiliar na frente, que é o do. Então, com essa estrutura, todos os tempos verbais, eles vão passar necessariamente por essa estrutura. O presente, o passado, o futuro. Todos os tempos verbais, eles vão ter essa mesma estrutura. O que que vai variar? Vai variar o verbo auxiliar para perguntar e para fazer negativa. Então, no caso do presente, é o do e o does. No caso do passado, é o did. Então, mas a estrutura, sujeito, verbo e complemento, verbo auxiliar, sujeito, verbo e complemento, vai ser a mesma coisa. Não vai mudar. Agora, Thaisa, como que eu consigo praticar isso? Como que eu consigo decorar? Não, você não precisa decorar. A prática, ela vai te trazer isso. Quando você estiver numa conversa, você vai pensar, você vai perceber que a pessoa está te dando as dicas, ela está te fazendo perguntas conectadas com o tempo verbal que ela quer saber. Então, por exemplo, ninguém pergunta, até em português, se eu perguntar assim, ó, você gosta de chocolate? Você não vai responder que eu gostaria de chocolate, né? Que eu vou gostar de chocolate. Não, né? Então, na própria comunicação, você vai ter pistas daquilo que você precisa responder numa comunicação, tá? Não é algo que você precisa decorar. Lembre sempre do seu processo com a gramática na língua portuguesa. Você aprendeu a falar, você aprendeu a escrever, você aprendeu a ler. E aí, posteriormente, você foi contextualizando as regras gramaticais que você aprendia. Então, é exatamente assim que acontece também no inglês. Foca nos elementos básicos, sujeito, verbo e complemento, verbo auxiliar, sujeito, verbo e complemento, para que você consiga, então, se comunicar. Agora, se você precisa praticar, né? Se você precisa de um acompanhamento, de um direcionamento, você não sabe muito bem por onde começar. Se você está desenferrujando o seu inglês está enferrujado, mas você sente que você está perdido nesse começo, nesse processo de gramática, eu vou realizar uma imersão, que é a imersão English by Thaisa. A imersão começa no dia 22 de janeiro de 2025, uma quarta-feira, e serão 6 semanas de imersão na língua inglesa, com 6 encontros semanais durante as 6 semanas. Uma vez na semana, nós vamos nos reunir em um grupo para que a gente consiga, então, fazer alguns ajustes, falar um pouquinho sobre alguns conteúdos, algumas práticas de gramática também, formação de frase. A gente vai colocar tudo isso em prática, tá? Agora, além desses 6 encontros semanais, nós teremos também o quê? Práticas diárias. Práticas diárias durante as 6 semanas. Você vai receber atividades curtas, não é algo que vai demorar 2 horas para você fazer. Atividades de 15 minutos. Dentro de um grupo exclusivo, você vai ter então a sua devolutiva, você vai conversar, interagir com outras pessoas, então tirar o seu inglês do zero. O objetivo da imersão é tirar o seu inglês do zero e até o carnaval, durante essas 6 semanas, você conseguir se comunicar em inglês. A metodologia English by Thaisa, ela leva em consideração perguntas e respostas. Então, sim, você vai conseguir formar perguntas, responder as perguntas e ter vocabulário, então, para que você consiga conversar de diferentes assuntos em diferentes ambientes. O grupo, né, durante a imersão, todo esse grupo tem o meu acompanhamento. Eu vou estar no grupo, eu vou estar com vocês nos encontros ao vivo, encontros comigo ao vivo durante 6 semanas. Esse direcionamento, esse alinhamento, você terá durante essas 6 semanas. Vai ser incrível, gente. Com essas 6 semanas, com essa imersão, você sim vai conseguir tirar o seu inglês do zero e começar a se comunicar em inglês.
Se você está aqui no YouTube, mas sente perdido no que estudar, como estudar, por que estudar, né? O que que eu faço? Tudo isso você terá na imersão de 6 semanas aqui do English by Thaisa. Então, se você quer saber mais informações sobre a imersão que começa no dia 22 de janeiro de 2025, o link está aqui na descrição, tá? Eu vou deixar esse link aqui para que você acesse o link e faça a sua inscrição. Só que assim, as vagas elas são limitadas. Para que a gente faça então esse grupo mais exclusivo, esse grupo mais direcionado, as vagas são limitadas. Então, acesse o link aqui e garanta a sua vaga na imersão de 6 semanas. Gente, são 6 semanas que vão ser incríveis. Vocês vão entender melhor a formação de frases, de afirmativas negativas. Nós vamos passar por alguns assuntos de gramática. Você vai ver isso na prática, você vai praticar. Então, se você quer saber mais informações, o link está aqui na descrição. Acesse o link e garanta a sua vaga na imersão de 6 semanas aqui do English by Thaisa. Lembrando que se você é novo aqui no canal, se você é nova, aproveita, já deixa o seu like, já se inscreve e ativa as notificações, porque toda semana tem muito conteúdo para você. Lives, vídeos, tudo isso para te auxiliar na sua jornada. Eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Bye bye!